Olá, cá estamos nós novamente reunidos para mais um encontro com a nossa querida língua portuguesa. Na aula passada falávamos a respeito da concordância verbal. Estão lembrados? Claro que sim. Nós terminamos a concordância nominal, falamos da colocação pronominal e fizemos uma apresentação a respeito dos sujeitos. Não é isso? Sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples claro, sujeito simples oculto e sujeito composto. Aí falamos que os pronomes funcionam como sujeito. Os pronomes indefinidos, os relativos, os interrogativos, são sujeitos simples, não é isso? Ou dois ou mais pronomes, sujeitos compostos. Deixamos uma frase como lição de casa. Estão lembrados? Claro que sim. E até pesquisaram, não é? Então, vamos ver esta frase, vou colocá-la na lousa novamente e nós vamos decidir a concordância. Vamos lá. A frase era essa: o funcionamento conjunto dos dois hemisférios cerebrais, que, pontinhos, a consciência, pontinhos, o homem dos outros seres. Aí está. Na primeira lacuna, vocês tinham que colocar o verbo criar. Na segunda lacuna, o verbo distinguir. Vamos lá. Para os que não tiveram tempo de fazer a lição de casa, 30 segundos para preencherem. O funcionamento conjunto dos dois hemisférios cerebrais, que, pontinhos, a consciência, pontinhos, o homem dos outros seres. O verbo criar. O sujeito do verbo criar é a palavra que. Esse que, então, é um sujeito simples, claro, para o verbo que vem aqui. Agora, esse que tem um referencial antecedente. Vejam, o funcionamento conjunto dos dois hemisférios cerebrais. Qual é o referencial? Lembram-se da historinha que nós contamos na aula passada? Sim, que o cérebro tem dois hemisférios e é o funcionamento deles que dá origem ao raciocínio. Então, o referencial deste que é a expressão funcionamento conjunto. Aí está. O funcionamento conjunto dos dois hemisférios cerebrais que cria a consciência, por isso o verbo no singular. O sujeito é o que e o referencial deste que é funcionamento conjunto. Se o referencial é singular, o verbo fica no singular. Vocês tiveram vontade de colocar este verbo no plural. Muitos tiveram vontade de dizer criam. E alguns de vocês colocaram criam, não colocaram? Por quê? Muito fácil. Já ouviram falar no erro pela contaminação? Aí está. O que é o erro pela contaminação? É isso aqui. O funcionamento conjunto dos dois hemisférios cerebrais. Vejam, há muitas palavras no plural antecedendo o nosso verbo. Esses plurais anteriores contaminam o nosso entendimento e acabamos colocando este verbo no plural. Erro pela contaminação. É o que mais pega na hora da prova. Na UNB, é o que eles mais fazem de pegadinha. E para não cair no erro pela contaminação, o que é que a gente faz? Procura o referencial. Ora, não é porque ele veio depois de uma sequência de palavras no plural que ele será plural. Vejam o outro verbo. O funcionamento conjunto dos dois hemisférios cerebrais que cria consciência distingue o homem dos outros seres. Qual é o sujeito do verbo distinguir aqui? O sujeito é tudo isso. O funcionamento conjunto dos dois hemisférios cerebrais. Isso tudo é o sujeito simples, claro, de distingue. Agora, nesse grupo de palavras nós temos um núcleo.
Qual é o núcleo deste sujeito? Vamos lá. Efetivamente, quem é que distingue o homem dos outros seres? São os dois hemisférios cerebrais ou o funcionamento conjunto deles? O funcionamento conjunto deles. Então, de novo, nós temos como referencial o funcionamento conjunto. Reparem, o sujeito de cria é a palavra que se refere a funcionamento conjunto. O sujeito de distingue é o funcionamento conjunto dos dois hemisférios cerebrais, cujo núcleo é funcionamento conjunto. Por isso os dois ficam no singular. Muito fácil, não? Muito simples, como tudo na língua portuguesa. Então, cuidado para não caírem no erro pela contaminação. E o erro pela contaminação vai acontecer em várias frases da prova de vocês. O erro pela contaminação acontece tanto no singular quanto no plural. Às vezes a gente tem uma sequência de palavras singulares e o verbo deve estar no plural porque há um referencial plural em qualquer lugar do texto. Tá bem? Cuidado com isso. Vamos ver mais uma frase para não cairmos no erro pela contaminação. Vejam isto. A caneta preta? Ah, aqui. Vamos lá. Naquela tarde estival. Estival quer dizer o quê? De estio. E estio quer dizer o quê? Verão. Então, naquela tarde estival, naquela tarde de verão, naquela tarde veraneia. Naquela tarde estival, as mulheres precisavam prender as suas saias para que o vento não as levantassem. 30 segundos para vocês decidirem se esta frase está certa ou errada. Pronto? Vamos lá. Prestem atenção à minha dicção. Naquela tarde estival, as mulheres precisavam prender as suas saias para que o vento não as levantasse. O sujeito do verbo levantar é o vento. É o vento que levanta as saias das mulheres. O vento é singular, então levantar-se tem que ser singular. Aí alguns vão dizer, nossa, nem havia percebido isso. Erro pela contaminação. Vejam que há uma sequência de palavras no plural. Suas saias, para que o vento não as levantassem. Principalmente esse as. Só que esse as é um objeto direto aqui na frase. E o verbo nunca concorda com o objeto. O verbo sempre concorda com o sujeito. Mas como temos aquele as ali na frente, fica parecendo que o verbo tem de ir para o plural. Claro que não. Então, cuidado. Erro pela contaminação. Como fazer para não cair? Simples. Procurar sempre o referencial do verbo. Sempre, 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 sempre. É com a localização desse referente que a gente vai resolver todos os problemas. Tudo bem? Sem problema? Então vamos lá. Erro pela contaminação, não caímos mais. Por quê? Porque vamos procurar sempre os referenciais. Tá certo? Isso, então, retoma tudo de que falamos na aula anterior. Agora, nós precisamos particularizar as observações a respeito da concordância. A gente fez até agora de modo genérico, não é isso? Então vamos falar das particularidades do sujeito simples e das particularidades do sujeito composto, para começar. Então vamos lá. Sujeito simples. Já ouviram falar em sujeito simples na aula passada. É aquele que possui apenas um núcleo. Esse núcleo pode estar claro ou oculto na frase. Não é isso? Sujeito simples.
Primeira curiosidade para o sujeito simples. Vocês já ouviram falar que a palavra que pode ser sujeito, não é isso? Vejam só. Eu posso usar a palavra que é um pronome relativo, como sujeito de um verbo que vem depois dela. Qual será a concordância deste verbo? Este verbo deve combinar com o referencial deste que. Foi o que vimos na aula passada e foi o exemplo de hoje. Vejam isto. Foste tu que pontinhos o bolo? Levo um bolo para minha cara tá na Judetina, coloco na geladeira e digo para as crianças, não mexam. Lê do engano. Quando eu vou pegar o bolo, ele está comido, lambido, dedado, amassado, oco e com uma marca de pé no lado esquerdo. Aí eu olho para o Childerico e ele está com glacê até na nuca. E eu pergunto, foste tu que comeste o bolo? Vejam, este comeste está combinando com tu. Fácil demais. Seremos nós que pontinhos o campeonato. Disse o jogador corintiano antes daquele jogo fatídico que tirou do G4. É nós que ganha. Brincadeira, esse é o meu lado corintiano falando. Seremos nós que ganharei, ganharás, ganhará, ganharemos, ganhareis, ganharão. Seremos nós que ganharemos o campeonato. Vejam, está concordando com nós. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Então guardem isso na memória. Quando você tem um que funcionando como sujeito, sujeito simples, claro, o verbo deste sujeito concordará com o antecedente desse que. Se o antecedente for primeira pessoa, verbo na primeira. Antecedente na segunda pessoa, verbo na segunda. Antecedente singular, verbo no singular. Antecedente plural, verbo no plural. Tá bem? Além do que, nós podemos usar também a palavra quem como sujeito. Vimos isso na aula passada. O quem também funciona como sujeito de um verbo. O quem também é um pronome relativo. E como fica o verbo que vem depois, então? Ora, se ele é um pronome relativo, o verbo que vem depois concorda com o antecedente desse quem. Como no que. Só que aí há uma curiosidade. O verbo pode concordar também com o próprio quem. Ou o verbo concorda com o antecedente, ou com o próprio quem. Vejam como funciona aqui. Foste tu que pontinhos o bolo? Quando eu coloquei o que na outra frase, só podia concordar com o antecedente. Vamos colocar agora o pronome quem. Foste tu quem? Aqui há duas possibilidades. Eu posso dizer comeste, e aí combino com o antecedente. E posso dizer comeu, e combina com o próprio quem. Foste tu quem comeste o bolo? Foste tu quem comeu o bolo? A mesma coisa no outro exemplo. Seremos nós quem, vejam, estou usando quem, pontinhos o campeonato. Seremos nós quem, eu posso colocar ganharemos, porque combina com o antecedente, nós. Ou eu posso colocar ganhará, e aí combina com o próprio quem. Fácil, simples, como tudo na língua portuguesa. Isso aqui explica aquela pergunta que muitos aluninhos fazem. Os aluninhos perguntam sempre, Aguinaldo, fui eu quem fiz ou fui eu quem fez? Tanto faz. Se você usar o pronome quem, fui eu quem fiz, fui eu quem fez. As duas são corretas. Agora, se você usar o que, fui eu que, aí só pode ser fiz. Simples? Dúvidas, problemas, questões? Lembrem-se, se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas para o plantão e a gente vai resolvendo. Vamos lá. Além do que e do quem, nós podemos ter outras coisas interessantes
no sujeito simples. Vocês já ouviram falar em sujeito simples constituído das expressões mais de, menos de, cerca de, perto de? Pois é, na sequência a gente coloca um numeral, mais de 1, mais de 2, mais de 3. Este numeral é a base da concordância. Vejam lá, sempre que houver mais de, menos de, cerca de, etc. de, não importa qual seja a expressão. E aqui você coloca um numeral. O verbo que vem depois deve combinar com esse numeral, obrigatoriamente. Vejam isto. Mais de um aluno faltou ou faltaram? Ora, Aguinaldo, se você falou que concorda com o numeral, mais de um aluno faltou. Mas vejam só, mais de um não são 2 no mínimo? São. Então não deveria ser faltaram? Não, porque o numeral utilizado foi o numeral 1. Vejam outra. Menos de 2 alunos, pontinhos. Menos de 2 alunos faltaram. Aí está. O numeral que eu usei foi o numeral 2. Mas, Aguinaldo, menos de 2 não é apenas 1? Então não deveria ser faltou? Não. Esta regra contraria a lógica matemática, não é isso? Vejam, mais de 1 faltou, menos de 2 faltaram. Pensem nisso, então. Concorda com o numeral da expressão, certo? Agora, vejam isto. Mais de um pai, mais de uma mãe, pontinhos, a reunião. Houve reunião de pais e mestres, os papais de vocês foram convidados, e aí mais de um pai, mais de uma mãe. Compareceu ou compareceram à reunião? Vamos lá, pensem um pouquinho. Alguns estão pensando, mais de um, então é singular, porque é um. Agora vejam, mais de um pai, mais de uma mãe. 1 mais 1 são 2, então aqui o verbo vai para o plural. Mais de um pai compareceu, mais de uma mãe compareceram. Mais de uma mãe compareceu. Agora, quando eu junto os dois, eu tenho aqui um sujeito composto. Se eu tenho um sujeito composto, então aqui tem de ser plural. Compareceram. Muito cuidado com isso, hein? Aqui já não é mais um sujeito simples. Aqui nós temos um sujeito composto. E o sujeito composto pede verbo no plural. Que fácil, que simples. Como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, mais uma curiosidade. Mais de um jogador, pontinhos. Vamos colocar aqui o verbo agredir. Agrediu-se ou agrediram-se? Mais de um jogador, agrediram-se. Aí vocês dirão, mas Aguinaldo, você não falou que se o numeral é 1, o verbo fica no singular? Isto mesmo. E por que aqui está no plural? Simples. Reparem que esse verbo expressa reciprocidade. Se ele expressa reciprocidade, obrigatoriamente ele deve ser usado no plural. Obrigatoriamente. Expressou reciprocidade? Então, com certeza usaremos plural. Um jogador agride a si próprio? Não, o nome dele não é Carlito Teves. Não é isso? Então, nós temos a ideia de que um jogador agrediu o outro e o outro agrediu um. Então, mais de um jogador agrediram-se. Mas isso só se expressar reciprocidade. Se não expressar reciprocidade, volta para a regra geral. Se eu disser, mais de um jogador agrediu o juiz, não há reciprocidade. Tá bem? Então, mais de um jogador agrediu o juiz. Mais de um jogador agrediram-se. Muito fácil, não? Muito simples. Como tudo na língua portuguesa. Então, vamos lá. Outras questões de sujeito simples. Nós temos muitos casos em que há numeral, não é isso? E temos casos em que há pronomes indefinidos. Vamos ver os pronomes indefinidos, depois a gente junta pronome indefinido com mais numeral.
Vejam isto. Já ouviram falar nas expressões alguns de nós? Sim. Ou então, quais de nós, quantos de nós, poucos de nós, muitos de nós. Eu também posso dizer alguns de vós. Vejam, eu posso ter um pronome indefinido, alguns, poucos, muitos, e um pronome pessoal, nós ou vós. Então, alguns de nós, alguns de vós, poucos de nós, poucos de vós, quais de nós, quais de vós, quantos de nós, quantos de vós, etc. de nós, etc. de vós. O verbo que vem aqui pode combinar com estes pessoais, nós ou vós, ou pode combinar com esses indefinidos, alguns, poucos, muitos, quais, quantos, sem problema algum. Vejam um exemplo. Alguns de nós iremos à África do Sul para a Copa. Alguns de nós irão. Ora, eu posso dizer iremos e combina com nós. Eu posso dizer irão e combina com alguns. Notem que alguns é plural. Nós também é plural. Então o que acontece? Tanto faz combinar com o plural de alguns, quanto combinar com o plural de nós. De todo jeito é plural. Ou plural na primeira pessoa, ou plural na terceira pessoa. As duas são corretas. Mais uma. Quais? Ah, não. Vejam esta. Esta vocês já leram em algum lugar. Muitos de vós, pontinhos os chamados, porém poucos de vós, pontinhos os escolhidos. Já leram isso? Já. No edital, não é isso? Vamos lá. Muitos de vós sereis, será, seremos, sereis ou serão. Pela regra, eu posso dizer sereis e combina com vós. E posso dizer serão e combina com muitos. Que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Muitos de vós sereis os chamados, muitos de vós serão os chamados. Agora, vejam esta. Qual de nós, pontinhos, o trabalho? Eu sou um membro da quadrilha de morte. Estamos participando da corrida maluca. Precisamos sabotar o carro da Penélope Charmosa. Qual de nós, pontinhos, o trabalho? Farei, farás, fará, faremos, fareis ou farão. O que é que vocês diriam aqui? Vamos usar o raciocínio lógico. Alguns de nós iremos, alguns de nós irão. Alguns irão à África, nós iremos à África. Então não importa se combina com nós ou se combina com alguns, de todo jeito estará no plural. Agora vejam o último exemplo. Qual de nós, pontinhos, o trabalho? Se o meu pronome indefinido está no singular, é porque apenas um dentre todos nós praticará esta ação. Então, se o indefinido estiver no singular, obrigatoriamente a concordância se fará no singular. Então, aqui só pode ser qual de nós fará o trabalho. Não dá para concordar com nós, porque a pergunta é bastante clara. Apenas um dentre estes praticará esta ação. A mesma coisa acontecerá aqui. Alguns de nós, coloquem no singular, algum de nós irá à África do Sul. Simples, não? Fácil, como tudo na língua portuguesa. Então lembrem-se, pronomes indefinidos no plural, tanto faz concordar com o indefinido ou com o pessoal. Pronome indefinido no singular, a concordância se fará obrigatoriamente no singular. Outro caso de sujeito simples. São vários e vários casos. Aí vocês vão perguntar, e aí a gente vai ter que lembrar tudo isso, Aguinaldo? Não, tem mais coisas ainda. É isso e mais um pouco. Vamos lá. Vocês já ouviram falar em expressão quantitativa? Já.
O que é uma expressão quantitativa? O que é? Grande parte, a maior parte, um grande número, a maioria, que mais? 1/3, 2/3, 10%, 20%, todas estas expressões são expressões quantitativas. Grande parte, a maior parte, um grande número, a maioria, 10%, 1%, 20%, 1/3, 2/3 e aí por diante. E vocês já ouviram falar também em substantivo coletivo. O que é um substantivo coletivo? É aquele substantivo que, mesmo estando no singular, se refere a vários seres da mesma espécie. Por exemplo? Isso! Cardume é um substantivo coletivo. Outros que vocês se lembram lá da quinta série. Cardume é coletivo de quê? Peixes, muito bem. Vamos lá, hein? Vamos ver se vocês decoraram mesmo. Arquipélago é coletivo de? Muito bem, ilhas. Para tirar 10 agora. Constelação é coletivo de? Perfeito, estrelas. Agora para tirar 10 com estrelinhas. Panapaná é coletivo de? Panapaná? Muito bem, todos sabiam. Borboletas. Panapaná, coletivo de borboletas. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, eu nunca vi isso. Nem eu, aprendi agora de manhã só para essa aula. Alguns coletivos a gente se lembra desde a infância, outros a gente tem de pesquisar, é claro, né? Então vamos lá. Expressão quantitativa ou substantivo coletivo. Na sequência, você coloca um determinante. Determinante já sabemos o que é determinante lá da aula de crase. Então, quando eu digo a maioria dos alunos, o bando de aves, o verbo que vem depois, ele pode concordar com esse determinante ou com esta expressão, certo? Simples assim. Vejam lá. A maioria dos alunos, pontinhos a aula. Vamos colocar aqui o verbo comparecer. A maioria dos alunos compareceu, e aí eu estou combinando com maioria. Ou então a maioria dos alunos compareceram, e eu estou combinando com dos alunos. Isto é um sujeito simples. O núcleo do sujeito é a palavra maioria, é a expressão quantitativa. Mas esse determinante dos alunos, ele é muito significativo também. Por isso o verbo pode concordar com ele. Notem, se eu digo a maioria compareceu à aula, faz sentido? Faz. Se eu digo os alunos compareceram à aula, faz sentido? Sim. Então tanto faz dizer a maioria dos alunos compareceu ou compareceram. Vejam outra. O bando de aves. Avoou ou avoaram? Tanto faz. Se eu disser avoou, combina com bando. Se eu disser avoaram, combina com aves. E aí estão chegando milhões de e-mails perguntando: avoou? Avoaram? Isto mesmo. Avoar é forma variante de voar. Você pode usar tanto uma quanto outra. E a gente achava que avoar era errado. A gente já até apanhou. Lembra-se daquele dia que você falou: veja, mamãe, os pombinhos avoaram. Sua mãe, pof. E aí, o que é que a gente vai fazer com a mamãe quando chegar a casa hoje? Nada de pof na mamãe, hein? A gente só vai dizer: mamãe, os pombos avoam. Vamos lá. Aqui, formas variantes, então. Expressões quantitativas ou substantivos coletivos seguidos de determinante. Tanto faz com um ou com outro. Vejam outras expressões. 10% da população, 10% da população viajou. Ou, vamos colocar em azul como estamos fazendo. 10% da população viajou. Ou então, 10% da população viajaram. Se eu combinar com população, viajou. Se eu combinar com 10%, viajaram. Vamos lá, mais uma. 1% das pessoas
Chegou ou chegaram? Tanto faz. Se eu disser chegou, combina com 1%. Se eu disser chegaram, combina com das pessoas. Que fácil, que simples. Como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, mais exemplos para nós. Vejam isto. 1,59% da população viajou ou viajaram? O que é que vocês dirão aí? 1,59% da população. Se combinar com população, é viajou. E se combinar com 1,59%, também é viajou. Por quê? Porque em língua portuguesa só passa a ser plural de 2 para cima. Até 1,99999, quantos 9 vocês puserem, é tudo singular. Então, combinando com 1,59 é singular. Combinando com população, também é singular. Muito fácil, não? Muito simples, como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, mais uma. A maioria vamos colocar dos. A maioria dos aposentados foi recadastrada. Vamos lá, pergunta difícil. Pensem bem antes de responder. Na expressão, a maioria dos aposentados foi recadastrada. Eu posso trocar foi por foram, no plural? E aí, posso ou não trocar? Os distraídos diriam, se a maioria dos aposentados traz aí uma expressão quantitativa e um determinante, então eu posso. Mas nós não somos distraídos. Vejam o seguinte, esse foi está no singular, combinando com maioria. Notem que aqui há um adjetivo, recadastrada, também combina com maioria. Cuidado com isso. Quando você tem um adjetivo, o verbo concorda com a expressão quantitativa, o adjetivo também. Se o verbo concordar com o determinante, o adjetivo também tem de concordar com o determinante. Então aqui, para colocar o verbo no plural, eu tenho de fazer a concordância do adjetivo também com o determinante. A maioria dos aposentados foram recadastrados. Vejam só, agora sim, eu coloquei o verbo no plural e também coloquei o adjetivo no plural, concordando com aposentados, no plural masculino. Isso vai ser pegadinha na prova de vocês. Eles vão colocar esta frase na prova, num texto qualquer. E aí vão dizer, na linha 8 do texto podemos trocar a forma verbal foi por foram, sem prejuízo para a gramática do texto. Não, porque se eu trocar foi por foram, a concordância do adjetivo fica errado. Vejam só, a maioria dos alunos, pontinhos. Vamos colocar aqui o verbo chegar. A maioria dos alunos chegou ou chegaram? Tanto faz. Mas, vejam isto. A maioria dos alunos, pontinhos, atrasada. Tanto faz? Não. Se atrasada está combinando com maioria, então o verbo também combina com maioria. Aqui só pode ser chegou. Vejam a outra. A maioria dos alunos, pontinhos, atrasados. De novo, olha, eu usei o adjetivo no plural, combinando com alunos. Se o adjetivo está combinando com alunos, o verbo também tem de combinar com alunos. Então, a maioria dos alunos chegaram atrasados.
Simples isto, fácil, como tudo na língua portuguesa. Guardem isso na memória, porque isso estará na prova de vocês com certeza. Eles sempre fazem esta pegadinha com as expressões quantitativas, certo? Vamos lá. Outras questões para o sujeito simples. Vocês viram que o sujeito simples não é tão simples assim, não é? Vocês já ouviram falar em silepse? Sim. O que é a silepse? Silepse é uma irregularidade na concordância. Silepse é uma concordância com a ideia contida na frase e não com a palavra contida na frase. A silepse ela é considerada correta em língua portuguesa e ela existe de 3 maneiras. Então vamos lá. Se eu não me engano, agora é número 6, não é isso? Regra 6. Vamos lá. Silepse. Silepse, então, é o mesmo que concordância ideológica. Concordância ideológica. Concordância irregular. Uma irregularidade que acontece na frase. A silepse, ela acontece de 3 maneiras. Nós temos a silepse de gênero, que é a mais simples de todas, todos nós conhecemos, ninguém tem dúvida com esta silepse. Vejam só. São Paulo é linda. Nós usamos essa frase na aula passada. Aí está. São Paulo é linda. Notem que a silepse aqui acontece na concordância de gênero. São Paulo é uma expressão masculina. Linda é um adjetivo feminino. Mas a gente consegue entender a concordância. Por quê? Porque isto é uma silepse. Eu estou fazendo a concordância com a ideia. É uma irregularidade, mas a concordância se faz com a ideia. A ideia aqui é a cidade de São Paulo é linda. Então, silepse de gênero. Mais uma. A gente está cansado. Vejam isto. Gente é um substantivo feminino e cansado é um adjetivo masculino. Tá certo isso? Sim, silepse de gênero. Que bom que existe a silepse de gênero, senão esta frase ficaria tenebrosa na voz de alguns rapazes. Imaginem, 2 rapazes que trabalharam o dia todo, terminou o dia, eles se sentam, um vira para o outro e diz: ai, a gente está tão cansada. Não ia pegar bem. Por isso, graças a Deus existe silepse. Vamos lá, agora que a gente já viu a silepse de gênero, que é muito simplória, todo mundo entendeu o que é a silepse, vamos ver uma outra que cairá no concurso e que é mais estranha. É a silepse de pessoa. Essa temos de prestar atenção para não cair em pegadinhas. Se a silepse de número é uma irregularidade, se a silepse de gênero é uma irregularidade na concordância de gênero, a silepse de pessoa é uma irregularidade em relação à concordância de pessoa. Vejam só. Os culpados seremos punidos. Os culpados seremos punidos. Faz de conta que é o Alexandre Nardoni falando isso em seu julgamento hoje. Hoje é o 2º dia de julgamento dele, né? Eu sei que vocês estão vendo a aula gravada, mas já tem uma ideia de quando nós gravamos. Vamos lá. E aí, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá podem ser os culpados. Estão julgando ainda, não vamos decidir isso. Deixemos o júri decidir. Mas faz de conta que um deles diz: os culpados seremos punidos. O que isso quer dizer? Ora, quer dizer que a pessoa que está dizendo isso se inclui na categoria de culpados. Vejam que o sujeito está na 3ª pessoa do plural. E o verbo está na 1ª pessoa do plural. Isso é a silepse de pessoa. A silepse de pessoa. A silepse de pessoa acontece sempre com o sujeito na 3ª do plural
e o verbo na primeira do plural. Não é possível outra construção, só essa. Se você usar qualquer outra construção, deixa de ser silepse e passa a ser erro. Para ser silepse, sujeito na terceira do plural e verbo na primeira do plural. Mais um exemplo. Os alunos da LFG passaremos no concurso. Passaremos no concurso. Aí está. Quando eu digo os alunos da LFG passaremos no concurso, o que é que eu estou dizendo? Que eu, que estou pronunciando esta frase, sou aluno da LFG. Então, os alunos, terceira pessoa do plural. Passaremos, primeira pessoa do plural. Cuidado, hein? Tem de ser assim. Terceira do plural no sujeito e primeira do plural no verbo. Se você fizer outra coisa, você erra. Tem gente por aí dizendo, as meninas chegou. Isso não é silepse, isso é erro. A gente vamos, tudo errado. Então, cuidado com isso, tá bem? Temos mais uma silepse. Qual? A silepse de número. Silepse de número, isto mesmo, é uma irregularidade na concordância de número. O plural e o singular. Vejam isto. A maioria chegou cedo. A maioria chegou cedo. Escolheram seus lugares. Escolheram seus lugares e começaram os estudos. Aí está. A maioria chegou cedo. Escolheram seus lugares, começaram os estudos. Maioria não é singular? É. A maioria chegou. Até aqui tudo bem. Agora vejam esta. Escolheram está no plural. Começaram está no plural. É possível isto? É. Por quê? Qual é o sujeito de escolheram? Qual é o sujeito de começaram? Aqui nós temos sujeitos ocultos que se referem à maioria. Isso é possível. Quando você tem um sujeito oculto que se refere a uma expressão quantitativa, você pode usar o verbo no plural. Poderia usar o singular, aí não haveria silepse. A maioria chegou cedo, escolheu seus lugares e começou os estudos. Agora vejam, maioria não dá ideia de muita gente? Sim, então eu vou concordar com essa ideia, concordância ideológica. Surge uma irregularidade. Por quê? Porque maioria é singular e o verbo está no plural. Mas essa irregularidade é permitida porque se transforma numa silepse de número. E a silepse de número é corretíssima em língua portuguesa. Então aí está, a maioria chegou cedo, escolheram seus lugares e começaram os estudos. Isto é o que chamamos então de silepse de número. E quando acontece a silepse de número, anotem aí, com um sujeito oculto que se refere à expressão quantitativa. É só assim, hein? Se você disser, as mulheres chegou, está errado, porque mulheres não é expressão quantitativa, nem o sujeito está oculto. Vamos lá. Outro exemplo. Eu vou colocar aqui para depois a gente comparar todos eles. Vejam isto. O povo, na sua infinita sabedoria, amparado pelo seu desejo de justiça, lutaram muito.
Aí está. O povo, na sua infinita sabedoria, amparado pelo seu desejo de justiça, lutaram muito. Quem é que lutaram muito? O povo. O povo é o sujeito de lutaram, não é? É. Só que a palavra povo não representa muita gente? Sim. Então é uma expressão coletiva, o povo. Agora vejam como este sujeito ficou distante deste verbo. Está bem distante, não está? O povo, na sua infinita sabedoria, amparado pelo seu desejo de justiça, lutaram muito. Este é um outro caso de silepse de número. Outro caso, como assim? Quando eu tenho uma expressão coletiva e funciona como sujeito de um verbo que ficou distante deste sujeito. Quando o sujeito coletivo está distante do verbo, eu posso colocar o verbo no plural, fazendo a silepse de número. Então anotem isso aí. A gente já tinha visto um exemplo de sujeito oculto que se refere à expressão quantitativa. Agora, uma expressão quantitativa que ficou longe do seu verbo. Um sujeito formado por expressão quantitativa que ficou longe do seu verbo. Isto é possível. Isto vai aparecer na prova de vocês. Lá na prova, eles vão usar palavras do tipo o povo, a multidão, o bando, e aí vão trazer o verbo para bem longe. E isso pode, então, causar aí a silepse. Pronto. Cá estão as 3 silepses da língua portuguesa. Silepse de gênero, que é uma irregularidade entre masculino e feminino. Silepse de pessoa, sujeito na terceira do plural e verbo na primeira do plural. Silepse de número, com sujeito oculto que se refere à expressão quantitativa, ou um sujeito coletivo que ficou distante do seu verbo. Simples isto? Fácil? Como tudo na língua portuguesa. Aí estão. Essas foram as nossas curiosidades a respeito do sujeito simples. Existem outras curiosidades, mas que não costumam cair em nossa prova, tá certo? Vocês depois, chegando a casa, vão fazer os exercícios. Lá nos exercícios eu coloquei algumas outras regrinhas, alguns outros exemplos que nós não comentamos aqui. Só para vocês terem uma ideia de quais são estes outros exemplos. Só mais um para a gente encerrar aí as curiosidades do sujeito simples. Vocês já ouviram falar em sujeitos simples constituídos de nomes próprios no plural? Claro que sim. É uma das regras que a gente mais vê lá na 6ª série. Então, vejam esta. Nomes próprios no plural. Vamos lá. Quando eu digo Alpes, ou Alpes são a maior cordilheira da Europa? Cordilheira da Europa. De novo, os Alpes ou os Alpes são a maior cordilheira da Europa? E aí, o que é que vocês diriam? Muito simples. Esse nome próprio está sem artigo ou este nome próprio está com artigo? Se o nome próprio estiver sem artigo, o verbo ficará no singular. Se o nome próprio estiver com artigo, este verbo concorda com este artigo. Deste jeito. Nome próprio no plural. Sem artigo, verbo no singular. Com artigo, o verbo concorda com o artigo. Então, Alpes é a maior cordilheira da Europa. Os Alpes, os está no plural. Então, os Alpes são. E aí, alguns aluninhos vão perguntar: Aguinaldo, eu posso ter um nome próprio plural com um artigo singular? Raramente. Eu só conheço um no momento, que é este aqui. Amazonas. Amazonas é um grande rio.
Amazonas é um grande rio. Vamos colocar um artigo. O Amazonas continua porque o artigo é singular. É um grande rio. Aí está. Agora, todos os outros de que me lembro agora devem ser usados sempre com o artigo no plural. Estados Unidos. Muita gente pergunta isso. Eu posso dizer o Estados Unidos? Não. Vejam só. Eu posso usar sem artigo. Estados Unidos, pontinhos, o mundo. Estados Unidos dominaram o mundo ou dominou o mundo? Existe artigo? Não. Então estamos aqui, olha, nome próprio no plural sem artigo, verbo no singular. Estados Unidos dominou o mundo. Vamos colocar artigo? O artigo tem que ser plural. Os Estados Unidos. Eu já ouvi algumas pessoas distraídas dizendo que poderíamos usar o Estados Unidos. Uma referência ao país. Besteira, hein? O nome próprio é plural, o artigo tem de ser plural também. São raríssimos os nomes em língua portuguesa, como Amazonas, que admitem o artigo singular. Os Estados Unidos dominaram o mundo. Fácil, não? Simples, como tudo na língua portuguesa. Vejam uma curiosidade. Os sertões. Lembram-se desta grande obra de Euclides da Cunha? Grande mesmo, não é? Os sertões conta ou contam a Guerra do Paraguai? Nenhum nem outro. É a Guerra de Canudos, não é isso? Vamos lá. Vocês vão ter atualidades na prova, não é? Então vão precisar conhecer a Guerra de Canudos. Vamos lá. Os sertões contam ou contam a Guerra de Canudos? Esse artigo que está aqui, ele não é parte do nome próprio? É. Fui eu que coloquei este artigo aí? Não. Ele já é parte do nome próprio. Então, os sertões é o nome próprio. Eu não coloquei artigo aqui na frente. Então eu digo conta. Os sertões conta a Guerra de Canudos. Aí vocês que estão atentos e todos estão atentos dirão: Aguinaldo, se o nome próprio já vem com o artigo, por que você não aproveita o artigo como fator de concordância? Eu digo, é mesmo, podemos fazer isso. Os sertões contam a Guerra de Canudos. Anotem esta curiosidade, então. Se o nome próprio já vem com o artigo, tanto faz singular ou plural. Isso acontece com nomes próprios como os sertões, os Lusíadas, os Miseráveis, as Vinhas da Ira, as Meninas. Lembram-se de As Meninas, um romance da Lígia Fagundes Telles? Ou então As Meninas, uma peça da Maite Proença? Aí está. As Meninas representam uma grande obra. Ou As Meninas representa uma grande obra. Tanto faz. Simples, fácil, como tudo na língua portuguesa. Vamos então mudar de assunto. Continuar falando da concordância, mas agora vamos falar da concordância do sujeito composto. Já ouviram falar em sujeito composto? Sim, na aula passada. O que é que vocês se lembram do sujeito composto? Aquele que possui dois ou mais núcleos, não é isso? Dois ou mais núcleos sempre expressos na oração. Se ele tem dois ou mais núcleos, sujeito composto. Se o sujeito é composto e tem dois ou mais núcleos, como vocês imaginam que fique a concordância? No plural, não é isso? Porque dois ou mais núcleos pedem verbo no plural. Então vamos lá. O pai e a mãe, pontinhos. Sem grandes problemas. Digam o que vocês entendem. O pai e a mãe. Saí, saíste, saiu, saímos, saístes ou saíram. Muito bem, todos acertaram. O pai e a mãe saíram. Por quê? Nós temos aqui dois núcleos. Pai e mãe. Então o verbo fica no plural, concordando com estes dois núcleos. Essa é a regra geral para a concordância do sujeito composto.
Mas, vejam isto, pontinhos, o pai e a mãe. Vejam o que eu fiz. Eu antecedi o sujeito do verbo. A ordem direta em língua portuguesa é essa. O pai e a mãe saíram. Primeiro o sujeito, depois o verbo. Mas eu posso fazer uma inversão sintática. Eu posso colocar o verbo aqui na frente. Colocando o verbo aqui na frente, eu continuo com o sujeito composto, não continuo. Então eu digo, saíram o pai e a mãe, combinando com este sujeito composto. Mas, porque o verbo veio antes do sujeito composto, eu também posso fazer a concordância com o núcleo que estiver mais próximo. O núcleo mais próximo aqui é pai. Então eu também posso dizer, saiu o pai e a mãe. As duas são corretas. Ou eu concordo com o conjunto no plural, ou eu concordo com o núcleo que estiver mais próximo. E quando eu posso fazer isso? Em qualquer caso? Não. Só quando o verbo antecede o sujeito. Então anotem isso aí. O verbo colocado antes do sujeito composto, pode combinar com o conjunto, no plural, ou com o núcleo mais próximo. Vejam outro exemplo. Pontinhos ao Oriente Médio, o presidente e seus ministros. Vamos lá. Sabem de quem nós estamos falando, né? Viajou ou viajaram ao Oriente Médio o presidente e seus ministros? Tanto faz. Qual é o sujeito? O presidente e seus ministros. Então eu posso dizer viajaram e combina com o conjunto. O presidente e seus ministros viajaram. Mas eu também posso combinar com o núcleo que está mais próximo. O núcleo que está mais próximo é presidente. Então aqui pode ser viajou. Viajou ao Oriente Médio o presidente e seus ministros. Isso estará na prova de vocês com certeza absoluta. A UNB ama fazer esta construção. Ela coloca esta frase no texto. Viajaram ao Oriente Médio o presidente e seus ministros. E depois lá no item 8 faz a seguinte proposta. Na frase, viajaram ao Oriente Médio o presidente e seus ministros, podemos trocar a forma viajaram por viajou, sem prejuízo para a gramática. Pode sim. Esse viajou combina aqui com o núcleo mais próximo. Simples, fácil, como tudo na língua portuguesa. Vejam esta. Levanta voo sempre que eu chego ao quintal. Vou colocar vírgula aqui. Levanta voo sempre que eu chego ao quintal, os pombos e o sabiá. Aí está. Eu moro num bairro arborizado, morava, né? Muito simpático, muito gostoso, cheio de pássaros. E aí quando eu me mudei para lá, eu pensei, que delícia acordar com o som dos pássaros. Um mês depois eu estava dizendo, como há pássaros neste bairro. Um ano depois eu já queria derrubar todas as árvores e matar todos os pássaros. Esses monstros que sujam toda a sua casa. Os pombos que pousam no beiral da sua casa e sujam o quintal. E pisam em cima do seu carro. E os sabiás que começam a cantar às 4 da manhã. E no horário de verão eles não alteram o relógio e continuam cantando de madrugada. Aí está. Curiosidade. A palavra voo não tem mais acento, hein? Lembrem-se disso. Voo, dois Os não tem mais acento. 2 Os e 2 S. Então, já estamos usando a nova ortografia. Esta frase está certa ou esta frase está errada?
30 segundos para vocês decidirem. Alguns vão dizer, está certa, se o verbo vem antes pode ficar no singular. Foi isso que eu disse? Se o verbo vem antes pode ficar no singular? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte, se o verbo vem antes, ou ele concorda com o conjunto no plural, ou ele concorda com o núcleo que estiver mais próximo. O sujeito aqui são os pombos e o sabiá. Se combinar com o conjunto no plural, tem de ser levantam. Se combinar com o núcleo mais próximo, tem de ser levantam. Notem, pombos está no plural, então só pode ser plural. Cuidado com isso, hein? Tem gente que acha que tanto faz singular ou plural. Não foi isso que dissemos. Nós dissemos que se o verbo vem antes, ou ele concorda com o conjunto no plural, ou com o núcleo mais próximo. Se o núcleo mais próximo for plural, então obrigatoriamente faremos a concordância no plural. Isso estará na prova de vocês, com certeza. Isto sempre aparece nas provas. A UNB ama esta regra. É uma das que mais aparecem na prova. Em todas as provas, esta regra está lá. Vamos lá. Segunda curiosidade para o sujeito composto. Vejam esta. Vocês já ouviram falar em sujeito composto por termos ligados por ou? Já. Esse ou, ele pode indicar inclusão, ou este ou pode indicar exclusão. Aí vocês vão dizer inclusão ou exclusão? Isto mesmo. A maioria pensa apenas na exclusão, que o ou só expressa exclusão. Não, o ou também expressa inclusão. E aí vem a regra. Se o ou expressar inclusão, verbo no plural. Se ele expressar exclusão, verbo no singular. E como é que eu vou perceber isso? Pela frase. Vejam só. Maria ou Anne, pontinhos com José. Vamos colocar aqui o verbo casar. Vamos lá. Maria ou Anne, casarei, casarás, casará, casaremos, casareis ou casarão. Ou melhor, casará ou casarão com José. E aí? Só pode ser casará. Como é que eu sei que só pode ser casará? Porque esse ou está expressando exclusão. E como é que eu sei que ele expressa exclusão? Ora, porque nessa sociedade retrógrada e monogâmica em que vivemos, o José só pode ter uma esposa de cada vez, se a outra não souber. Vamos lá. A ideia de casar só se pode ser com uma pessoa. Por isso, Maria ou Anne casará com José. Vejam esta. Maria ou Anne, pontinhos eleitas. Maria ou Anne, pontinhos eleitas. A Maria e a Anne, elas estão concorrendo a uma vaga na Câmara Legislativa Municipal. Elas querem ser vereadoras. Aqui em São Paulo existem muitas vagas, não é isso? E aí, Maria ou Anne será eleitas ou serão eleitas? Aqui só pode ser inclusão. Inclusão, isto mesmo. Eu estou falando das duas. Como é que eu sei? Porque o adjetivo está no plural. Notem. Maria ou Anne, pontinhos, eleitas. Isto quer dizer que as duas recebem esta qualidade. Então, o ou que aparece aí é um ou inclusivo. A gente usa isso no dia a dia. Você está almoçando e aí, para a sobremesa, sua mãe diz: filhinho, nós temos pudim ou quindim. O que você vai querer? Mãe, pudim ou quindim me agradam. Traz os dois inteiros que eu como tudo. Então, pudim ou quindim me agradam. Tanto faz. Ela, não, mas é um para o almoço, outro para o jantar. Você quer pudim ou quindim? Aí já vira exclusivo. Simples, não? Essa daqui, olha, se eu puser no singular o adjetivo, aí
já muda tudo. Vejam, Lia ou Ana Mara, pontinhos, excluída do BBB hoje. Já sabem que dia estamos gravando, né? Terça-feira. Hoje é dia de paredão. E ontem a Ana Mara ficou revoltada, viram? Nem eu também, mas foi legal. Vamos lá. Lia ou Ana Mara, será ou serão excluída? Só pode ser será. Aí está. Fácil isto. Simples. Como tudo na língua portuguesa. Vamos lá. Radegondes ou Childerico, pontinhos, o trabalho. Meus filhinhos, Radegondes e Childerico, queriam um cão. E eu falei, tudo bem, vocês podem ter um cão, desde que vocês cuidem deles. E eles, tá bom, papai, a gente cuida. Uma semana depois de o cão em casa, o quintal já estava intransitável. E a Radegondes e o Childerico eram os responsáveis por isso. E a Tana Judetina diz, Aguinaldo, olha a sujeira, quem é que vai limpar isso? Aí eu digo, Radegondes ou Childerico, pontinhos, o trabalho. Fará ou farão o trabalho? O que é que vocês dirão? Notem que nesta frase não dá para ter ideia de exclusão ou de inclusão. O verbo que aparece aqui é como o verbo casar, que por si só já dá ideia de exclusão? Não. O verbo fazer que aparece aqui pode se referir a uma pessoa ou duas ou mais pessoas, tanto faz. Existe algum adjetivo na frase para a gente perceber se ele se liga a todos ou apenas um? Também não. Então, se não há índice algum, tanto faz usar o singular ou o plural. Então, aqui eu posso dizer fará ou eu posso dizer farão. Se eu disser Radegondes ou Childerico fará o trabalho, a Tana Judetina vira-se para os dois e diz, vamos lá, tirem para o ímpar para ver quem é o felizardo. Se eu disser Radegondes ou Childerico farão o trabalho, ela se vira para as crianças e diz, vamos lá, um pega a mangueira, o outro pega a vassoura e vão limpar este quintal. Simples, não? Fácil. Isto também costuma aparecer nas provas da UNB. Não com a mesma frequência da outra regra, mas de vez em quando aparece. Dúvidas, problemas, questões? Não? Como sujeito composto, estas duas curiosidades são as mais importantes. Como eu sempre digo, existem outras e outras e outras, mas para a nossa prova são as que vão aparecer lá, tá certo? Então já falamos tudo que era importante para o sujeito simples, já falamos tudo que era importante para o sujeito composto. Vamos ver então os outros tipos de sujeito que existem em língua portuguesa. Nós combinamos na aula passada que nós faríamos isso. Classificaríamos o sujeito e, ao mesmo tempo, já veríamos a concordância daquele tipo de sujeito, né? E chegando ao final da classificação do sujeito, chegamos também ao final da concordância. Então já vimos o sujeito simples, vimos o sujeito composto e agora nós vamos ver o sujeito indeterminado. Vamos lá. Sujeito indeterminado. Pergunta simples. O que é o sujeito indeterminado? Muito bem, podem responder. Aí alguns vão dizer, sei lá, Aguinaldo, se ele é indeterminado, como é que eu vou saber? É isso mesmo. O sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo saber qual é, não me deixam saber qual é, não se permite saber qual é. Eu sei que existe um praticante daquela ação. Eu sei que alguém fez aquilo, mas eu não consigo descobrir quem. Não é isso? Como o exemplo do bolo, que eu coloquei o bolo lá na geladeira e quando eu fui olhar, o bolo estava destruído, lambido, amassado, furado. Não é isso? Aí eu digo, mexeram no meu bolo. Quem mexeram no meu bolo? Não sei. Alguém mexeram, mas quem mexeram, eu não sei. Este é o sujeito indeterminado. Existem duas maneiras de se indeterminar o sujeito. Uma delas é essa. Roubaram o meu carneiro.
E cortaram os 4 pés, não quero saber de nada, quero o meu carneiro em pé. Lembrando Inesita Barroso. Vamos lá. Roubaram o meu carneiro. Quem roubaram o meu carneiro? Não sei, porque se eu soubesse eu ia lá e pegava o mezinho de volta. Notem que aqui, nesta frase, nós temos o verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso. Terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso. Isto caracteriza o sujeito indeterminado. Roubaram o meu carneiro, levaram o meu carro, comeram o meu bolo, destruíram o meu jardim. Reparem, verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso. Agora, cuidado, hein? Isto aqui é indeterminado. Por quê? Porque eu não consigo reconhecer o praticante desta ação. Mas existem casos em que nós temos um sujeito oculto e não um sujeito indeterminado. Se eu disser, uns homens maus estiveram aqui e roubaram o meu carneiro, continua indeterminado? Não, o sujeito está expresso no texto, não naquela oração especificamente, mas no contexto há um sujeito expresso. Uns homens maus estiveram aqui e roubaram o meu carneiro. Roubaram o meu carneiro aí, sujeito simples, oculto. Quem roubaram o meu carneiro? Os mesmos homens maus que estiveram aqui. Então, cuidado com isso, hein? Eu já ouvi algumas pessoas distraídas dizendo assim, se estiverem oculto, eu, tu, ele, nós e vós, o sujeito é oculto. Se o eles é que estiver oculto, é indeterminado. Não é nada disso. O eles pode ser um sujeito oculto também e não indeterminado. É só pensar. As crianças levaram o cão para passear. Brincaram muito com o cão. Quem brincaram muito com o cão? As mesmas crianças que levaram o cão para passear. Então, nem sempre o sujeito é indeterminado. Para ser indeterminado, eu preciso ter um verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso no contexto. Tá bem? Esta é uma maneira bem simplória de indeterminação do sujeito. Existe uma outra forma de se indeterminar o sujeito. Vejam esta. Precisa-se de moças. Exemplo clássico também. Vamos lá. Precisa-se de moças. Na frase precisa-se de moças, quem precisa de moças? Eu? Você? Todos nós. Mas quem precisa aqui a gente não sabe. Notem que nesta frase nós temos este se. Ele é o que vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito. E notem também que o nosso verbo está na terceira pessoa do singular. Olha só, esta é outra maneira de se indeterminar o sujeito. Quando você tem um verbo na terceira pessoa do singular, acrescido do se, índice de indeterminação do sujeito. Quem precisa de moças? Alguém precisa, mas quem precisa, a gente não consegue distinguir. Então, duas maneiras de se indeterminar o sujeito. Com verbo na terceira do plural, sem sujeito expresso, ou com verbo na terceira do singular, seguido de um índice de indeterminação do sujeito. Fácil, não? Simples, como tudo na língua portuguesa. Agora, vamos comparar com esta aqui. Conserta-se. Conserta-se o quê? Exemplo clássico. Fogão a gás. Aí está. Outro dia recebi aqueles e-mails com as fotos das placas do Brasil. Já viram um e-mail assim? As placas do Brasil? Já. Havia a foto de uma geladeira com uma plaquinha. Vende-se este fogão. A pessoa não sabia escrever fogão, ou não sabia escrever geladeira, ou não sabia distinguir um do outro, né? Conserta-se fogão a gás. Este se é um índice de indeterminação do sujeito? Não. Este se é o que nós vamos chamar de
pronome apassivador. Se ele é um pronome apassivador, a frase está em voz passiva. Se a frase está em voz passiva, existe um sujeito paciente. Qual é o sujeito? Fogão a gás. Por isso que este verbo está no singular. Conserta-se fogão a gás, combinando com o sujeito. Tanto é que se eu puser este verbo, se eu puser fogões no plural, o verbo também irá para o plural. Consertam-se fogões a gás. Alguns aluninhos estão mandando e-mail dizendo: Aguinaldo, gás não tem crase? Não, gás é masculino. Fogão a gás, sem crase, porque gás é uma expressão masculina. Vamos lá. Qual é o sujeito? Fogões a gás. Se fogões está no plural, então este verbo concorda no plural. Este se é um pronome apassivador. Que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Vejam só, notem como são diferentes estes dois exemplos. Precisa-se de moças, conserta-se fogão a gás. Notem como este se, índice de indeterminação do sujeito, é bem diferente deste outro se, pronome apassivador. Aí alguns de vocês estão olhando e dizendo: Aguinaldo, eu sei que eles são diferentes porque você escreveu que um é índice e o outro é pronome. Agora, sinceramente, eu não vejo tanta diferença assim. É isso que estará na nossa prova. Eles vão colocar sujeito indeterminado com o se, índice de indeterminação do sujeito. E vão colocar frases na voz passiva com o se, pronome apassivador. E aí nós temos de fazer a distinção. Se o se for índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular, obrigatoriamente. Se o se for pronome apassivador, haverá um sujeito e, portanto, haverá concordância, ou no singular ou no plural. Então o que nós temos de fazer é justamente isso, distinguir um do outro, tá certo? Com o verbo na terceira do plural, vocês não terão problema na prova. O problema estará aqui, com o verbo na terceira do singular, índice de indeterminação do sujeito, ou com o verbo no singular ou no plural e o pronome apassivador. Certo? Então vamos lá, vamos fazer essa distinção agora. Como é que vocês distinguiam o se, índice de indeterminação, do se, pronome apassivador? Vocês fizeram isso na 7ª série e continuaram fazendo na 8ª. Um pouquinho de memória, vamos lá. Já sei. A professora ou o professor diziam assim: se houver preposição depois do se, ele é índice de indeterminação do sujeito. Se não houver preposição, ele é pronome apassivador. Lembram-se disso? Esqueçam, não vai dar certo. Existem casos em que há preposição depois do se e ele é pronome. Existem casos em que não há preposição depois do se e ele é índice. Esqueçam. Outra, já sei, analisar o verbo. Se o verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto, se é pronome apassivador. Se o verbo for intransitivo ou transitivo indireto, se é índice de indeterminação do sujeito. Esqueçam. Os verbos mudam muito de classificação de uma frase para outra. Uma outra. Transformar a voz passiva sintética em voz passiva analítica. Se der certo, se é pronome apassivador. Se não der certo, é índice de indeterminação. Lembram-se disso? Esqueçam também, porque muitas e muitas frases a gente tenta transformar e a gente consegue transformar, mas nem sempre é o correto. Então, deixemos tudo isso de lado. Eu tenho uma técnica muito legal para vocês e que vai ajudar a entender isso com muita facilidade. Que técnica é esta? Vejam só. Sempre que aparecer um verbo com o pronome se, você ainda não sabe se este se é pronome apassivador ou se este se é índice de indeterminação do sujeito. Mas apareceu um verbo com o pronome se, e a gente viu colocação pronominal na aula passada. O se pode estar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, não é? Então não importa se próclise, mesóclise ou ênclise. Apareceu um verbo com o se, o que é que você faz? Você vai retirar este verbo da frase. E aí, você vai acrescentar a este verbo a pergunta o quê? Que pergunta eu pedi para vocês acrescentarem? O quê?
Eu disse de que, para que, com que, quando, onde, como, de que lado, de que cor e a que horas? Não. Eu disse o que. Então vocês vão retirar o verbo da frase e vão acrescentar a pergunta o que. Nós temos 3 possibilidades. Primeira possibilidade, eu posso obter uma resposta. Ah, olha só, se eu obtiver uma resposta, esta resposta é o sujeito da frase. Se a resposta é o sujeito da frase, o se que acompanha o verbo é um pronome apassivador. Eu vou abreviar, vocês não, tá bem? Eu posso abreviar, porque daqui a meia hora eu vou apagar a lousa e esqueci tudo isso. Vocês não. Então, não confundam. Coloquem aí pronome apassivador. Vai que vocês estão em casa e pensam que isso é progressão aritmética, e aí não dá certo. Eu retirei o verbo da frase, acrescentei a pergunta o que e obtive uma resposta. A resposta é o sujeito. O se é pronome apassivador. Este verbo que aparece aqui, obrigatoriamente concorda com essa resposta. Por quê? Ora, porque todo verbo concorda com o sujeito a que se refere. Se eu fiz a pergunta o quê? Obtive uma resposta e a resposta é o sujeito? Então o verbo vai concordar com essa resposta, com este sujeito. Outra possibilidade. Eu fiz a pergunta o quê e não obtive resposta. Ora, vamos lá, raciocínio lógico. Se a resposta é o sujeito e eu não obtive resposta, o que foi que eu não obtive? Sujeito. Ou então, outra possibilidade. Você tira o verbo da frase e vai acrescentar a pergunta o quê. Só que você não acrescenta o quê. Você muda a pergunta. Você muda para a que, de que, com que, a quem, para quem, de quem, quando, onde, como. Não é isso? Se a pergunta for modificada 1 milímetro que seja, qualquer modificação que você fizer na pergunta, nem adianta esperar resposta. Porque mesmo que haja resposta, ela não será o sujeito. Aqui nós temos um sujeito indeterminado. Ora, ora, ora. Então, se não houver resposta, ou se a pergunta foi modificada, o se que acompanha o verbo é um se índice de indeterminação do sujeito. E aí, qual o corolário disso? Muito simples. Este verbo que aparece aqui vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Por que terceira pessoa do singular? Ora, se o sujeito é indeterminado, com que o verbo concorda? Com nada. Então, o sujeito indeterminado pede verbo na terceira pessoa do singular. Pronto, a nossa tabelinha está completa. Enquanto vocês terminam de anotar, vamos recapitular a tabela. Apareceu um verbo com o se, retire este verbo da frase. E aí, pergunte o quê. Perguntando o quê, há 3 possibilidades. Você encontra uma resposta, você não encontra uma resposta, ou você modifica a pergunta. Vamos, então, às conclusões. Se você encontra uma resposta, a resposta é o sujeito, o se é pronome apassivador, deve haver concordância entre o verbo e este sujeito, entre o verbo e esta resposta. Você não obteve resposta, o se é índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado, o verbo fica na terceira do singular. Você modificou a pergunta 1 milímetro que seja, o se é índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado e o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Simples, fácil, como tudo na língua portuguesa. Vamos colocar exemplos? Vejam isto. Come-se bem aqui. Come-se carnes brasileiras aqui. Mais uma. Tratam-se ferimentos graves aqui.
Ou então, tratam-se de assuntos estranhos aqui. Vamos lá, vocês vão fazer isso. Eu quero que vocês digam se as frases estão corretas, se as frases estão erradas, se o se é índice de indeterminação do sujeito, se o se é pronome apassivador, se há concordância, se não há concordância. Eu quero saber tudo a respeito destas 4 frases. 30 segundos para decidirem. Pronto? Mais 30 segundos então. Vamos lá, vamos fazer juntos. Vamos começar por aqui. Come-se carnes brasileiras aqui. Apareceu um verbo com o se. O que é que eu faço? Fico feliz porque eu vou acertar. Então, vamos à nossa tabelinha. Apareceu um verbo com o se, eu pergunto o quê? Come-se o quê? Resposta: carnes brasileiras. Carnes brasileiras é a resposta. Carnes brasileiras é o sujeito. Este se, então, é um pronome apassivador. Se ele é um pronome apassivador, o verbo tem de concordar com o sujeito. Se o verbo tem de concordar com o sujeito, isso está errado. Tem de ser comem-se carnes brasileiras aqui. Comem-se carnes brasileiras aqui. Fácil demais, simples demais, como tudo na língua portuguesa. Come-se bem aqui. Vamos lá, apareceu um verbo como se, então eu pergunto o quê? Come-se o quê? Resposta? Sei lá. Come-se bem aqui, mas come-se o quê? Bem é um adjunto adverbial de modo. Aqui é um adjunto adverbial de lugar. Come-se o quê? Não sei. Parece aquele dia que eu chego a casa e a Tana Judetina preparou o jantar. Já falei para vocês que ela e o fogão são inimigos mortais? Aí eu destampo a panela, olho e pergunto, o que é isso? E ela, tá gostoso. Eu, sim, mas como chama? Ela, eu fiz com carinho. Eu, sim, mas o que há aqui? Ela experimenta. Eu digo, não, já passei no McDonald's antes de vir para casa. E aí ela nunca mais faz o jantar, graças a Deus. Come-se bem aqui. Este se é um índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque não há resposta. Então o verbo fica na terceira pessoa do singular e a frase está certinha. Come-se bem aqui. Tratam-se ferimentos graves aqui. Vamos lá. Tratam-se ferimentos graves aqui. O verbo com o se. Tratam-se o quê? Resposta: ferimentos graves. Ferimentos graves é a resposta, ferimentos graves é o sujeito. Então este se é um pronome apassivador. O verbo concorda com o sujeito e a frase está perfeita. Fácil, não? Simples, como tudo na língua portuguesa. Vejam o último. Tratam-se de assuntos estranhos aqui. Tratam-se o quê? Dá para perguntar o quê nesta frase? Não. Aqui, se eu quiser uma resposta, eu tenho de perguntar trata-se de quê? Mas se eu perguntar de quê, a pergunta foi modificada. Então, se eu pergunto o quê, não há resposta. Ou então, eu modifico a pergunta, este se é índice de indeterminação do sujeito. Não há sujeito nesta frase. Se não há sujeito nesta frase, não há concordância. O verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. A frase estava errada. A correção é: trata-se
de assuntos estranhos aqui. Muito fácil, não? Muito simples, como tudo na língua portuguesa. Isso estará na prova de vocês com certeza absoluta. Guardem na memória esta tabelinha. E curiosidade, esta tabela, ela só está nas nossas aulas para que vocês acertem tudo no concurso, tá certo? Vocês não encontram esta tabelinha em nenhuma gramática, em nenhuma apostila, em nenhum material de apoio. Eu nunca escrevi isso a não ser aqui na aula, tá certo? Por quê? Para os nossos aluninhos, é claro. E aí, então, cuidado. Se forem emprestar o caderno para um amigo concorrente à mesma vaga, o que é que vocês fazem? Arrancam a página. Claro que não. Você não faria isso com um colega, faria? Claro que não. Então, guardem na memória, usem essa tabelinha, ela ajuda muito na hora da prova. Tá bem? Antes de mudarmos de assunto, só uma curiosidade. Vocês repararam que eu coloquei acento nesse i? Vocês também colocaram acento nesse i? Alguns estão folheando o caderno, estão dizendo, não, esse i deve ter acento? Sim. Por quê? Quando você faz uma abreviatura e a sílaba da abreviatura contém acento, o acento é obrigatório na abreviatura. Nunca esqueçam isso. Se a sílaba da abreviatura contiver acento, na abreviatura o acento continua obrigatório. Vejam isto. Vamos apagar aqui. Se eu for, por exemplo, abreviar a palavra página, quais são as abreviaturas possíveis para a palavra página? Eu posso abreviar página só com o P, ou eu posso abreviar página com PAG. Olha só, esse A não tem o acento na palavra original, então na abreviatura ele continua com acento. A mesma coisa vai acontecer com número. Eu posso abreviar número assim, não é isso? Ou eu posso abreviar número assim, com acento. Então, quando eu vou abreviar índice, vejam, índice de indeterminação do sujeito. Então, esse I tem de ter acento. Aí vocês vão dizer, ai, quanta frescura, Guinaldo. Sim, mas é frescura que faz com que vocês se tornem agentes da Polícia Federal, escrivães da Polícia Federal. Então, é uma frescura do bem. Isso daí é só regra, não é? Mas temos de seguir. Vai que você faz uma abreviatura num dos seus relatórios, ela estará bem feita. Vamos lá. Mais exemplos a respeito do C, pronome apassivador, e do C, índice de indeterminação do sujeito. Vejam isto. Elaborou-se para a reconstrução do Chile, destruído pelo terremoto e depois por um tsunami, um plano social e outro econômico. Vamos lá. Eu quero saber se esta frase está certa ou se esta frase está errada. Quero saber se o C é pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito. Vejam isto. Elaborou-se para a reconstrução do Chile um plano social e outro econômico. Elaborou-se o quê? Apareceu um verbo com C, eu pergunto o quê? Obtenho resposta? Sim, a resposta é um plano social e outro econômico. Isto aqui é um sujeito. Notem que este sujeito tem dois núcleos, plano social, outro econômico. Então, isto é um sujeito composto. Se o sujeito é composto, o verbo teria que estar no plural. Elaboraram-se um plano social e outro econômico. Mas, notem que o verbo veio antes do sujeito composto. Se o verbo veio antes do sujeito composto, ele pode combinar com o núcleo mais próximo. E o núcleo mais próximo é plano.
Então as duas são corretas. Elaborou-se ou elaboraram-se. Tanto faz uma ou outra construção, as duas são perfeitas. Por quê? Porque o verbo veio antes do sujeito composto. E se o verbo veio antes do sujeito composto, pode combinar com o conjunto no plural ou com o núcleo mais próximo. Viram? Nós ligamos o pronome apassivador ao sujeito composto. Isso sempre aparece nas nossas provas, desse jeitinho. Vamos lá. Outras frases para nós. Vamos acrescentar uma novidade. Vejam isto. Espera-se que as meninas tragam as tortas. Espera-se que as meninas tragam as tortas. Eu quero saber se este se é pronome apassivador ou um índice de indeterminação do sujeito. Se há sujeito ou não nesta frase. E se a frase está com a concordância correta ou errada. Enquanto vocês pensam, mais uma. Espera-se que a menina traga a torta. 30 segundos para pensar. Pronto? Lembrem-se que aquela técnica vai dar certo sempre, o de perguntar o quê. Então não importa qual seja a frase, a técnica dá certo sempre. Na primeira, espera-se que as meninas tragam as tortas. Espera-se o quê? Resposta, que as meninas tragam as tortas. Tudo isso foi a resposta, tudo isso é o sujeito. Na de baixo, espera-se o quê? Que a menina traga a torta. Isto é o sujeito. Então eu já sei que este se é um pronome apassivador, tanto na primeira quanto na segunda. Se ele é um pronome apassivador, eu tenho um sujeito, o verbo tem de concordar com esse sujeito. E aí que acontece a coisa interessante. Vejam só. Espera-se que as meninas tragam as tortas. Isso tudo que nós colocamos aqui é o sujeito. Só que dentro deste sujeito existe um verbo, tragam. Tragam é verbo. A mesma coisa na frase de baixo. Espera-se que a menina traga a torta. Traga é um verbo. Quando você tem um verbo dentro do sujeito, você tem o que vamos chamar de oração, porque tem verbo. E esta oração funciona como sujeito. Então é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Já ouviram falar isso? Já, mas não precisamos desse nome todo. Basta pensar o seguinte. Este sujeito veio em forma de oração. Então ele é um sujeito oracional. Tanto na primeira quanto na segunda, ele é um sujeito oracional. Por que oracional? Porque há um verbo dentro deste sujeito, e todo verbo caracteriza uma oração. E o sujeito oracional, ele é singular ou ele é plural? Esse é o mais interessante. Não importa se dentro do sujeito oracional existam palavras no singular, ou se dentro do sujeito oracional existam palavras no plural. Todo sujeito oracional é sempre representado pela terceira pessoa do singular. Todo sujeito oracional é sempre representado pela terceira pessoa do singular. Não importa se dentro dele existem palavras no singular ou se dentro dele existem palavras no plural. Vejam, esta frase está perfeita. Espera-se que as meninas tragam as tortas. Sujeito oracional concorda na terceira pessoa do singular. Espera-se que a menina traga a torta. Sujeito oracional, terceira pessoa do singular. Lembram-se lá na 8ª série,
como é que a gente fazia para encontrar a oração subordinada substantiva? Aquilo que o professor dizia lá vale até hoje. Espera-se o quê? Isto que eu escrevi aqui dentro deste retângulo. Espera-se o quê? Isto que eu escrevi aqui dentro deste retângulo. O sujeito oracional, quando você quer trocá-lo por um pronome, você sempre troca por um pronome singular. Espera-se o quê? Isto. Espera-se o quê? Isto. Não importa se a frase esteja no singular, se a frase esteja no plural. Ele sempre é trocado por um pronome de terceira pessoa do singular. Por isso a concordância se faz na terceira pessoa do singular. Muito fácil, não? Muito simples, como tudo na língua portuguesa. Vejam esta. É necessário que as meninas tragam as tortas. Aí está. É necessário que as meninas tragam as tortas. Não tem nada a ver com o ser mais. Tem a ver com o sujeito oracional. O sujeito oracional pode aparecer em qualquer frase. Então vamos lá. É necessário que as meninas tragam as tortas. O que é necessário? Que as meninas tragam as tortas. Vejam, há um verbo, então isto aqui é um sujeito oracional. E qual é a curiosidade do sujeito oracional? Todo sujeito oracional é sempre representado pela terceira pessoa. Não importa se dentro dele haja a primeira, a segunda ou terceira. Eu poderia dizer, é necessário que eu traga o refrigerante e as meninas tragam as tortas. De todo jeito seria a terceira pessoa. É necessário que eu traga o refrigerante, tu tragas o pão e as meninas tragam as tortas. Não importa, continua a terceira pessoa. É sempre singular. Sempre. Não importa se há um verbo, dois verbos, três verbos, 10 verbos dentro do sujeito. E outra coisa, é sempre masculino. Se houver um adjetivo concordando com este sujeito, o adjetivo é masculino. Vejam que interessante. É necessário que as meninas tragam as tortas. Esse é está concordando aqui, olha, na terceira pessoa do singular. E o necessário, que é o adjetivo, está concordando no singular masculino. Por quê? Porque todo sujeito oracional é sempre representado pela terceira pessoa do singular, e se houver um adjetivo, ele concorda no masculino. Mesmo que dentro do sujeito oracional existam palavras distintas, masculinas, femininas, singulares, plurais, não importa, porque todo sujeito oracional é sempre trocado por isto. E isto é sempre masculino, singular, terceira pessoa. Fácil, não? Simples. Como tudo na língua portuguesa. Isto vai cair na prova de vocês com certeza absoluta. Dúvidas, problemas, questões até aqui? Se tiverem dúvida, mandem os e-mails. Nós vamos resolvendo. Mais uma frase para vocês. Ainda com sujeito oracional, porque ele é muito importante para nós. Vejam isto. Aos alunos cabem resolver as questões. Vamos lá. Esta frase está certa ou esta frase está errada? Aos alunos cabem resolver as questões. Enquanto vocês decidem se esta frase está certa ou se esta frase está errada, eu vou tomar um café. Vamos fazer uma pausa para um café e depois do café a gente volta resolvendo a frase ali do sujeito oracional. Até já.